Você já se perguntou por quê, mesmo orando e buscando a Deus, parece que algo ainda está faltando? Talvez você sinta que caminha sozinho, tentando acertar, tentando ser forte, mas se esgotando. A verdade é que muitos cristãos vivem sem experimentar o que Jesus prometeu. Uma vida cheia do Espírito Santo, com direção clara, paz que não oscila e força sobrenatural para enfrentar qualquer tempestade. E sabe o que é mais chocante? Não é porque Deus está longe, é porque a maioria não aprendeu a reconhecer o Espírito que já está ao lado, pronto para agir. Neste vídeo, você vai descobrir como o Espírito Santo pode transformar até as áreas mais esquecidas da sua vida. Não importa se você está começando na fé ou se caminha com Deus há anos. O que eu vou te mostrar aqui tem poder para renovar sua rotina, curar emoções, te dar discernimento e te ensinar a ouvir aquela voz suave que aponta o caminho certo todos os dias. Vamos falar sobre experiências reais, passagens bíblicas profundas e atitudes simples que abrem as portas para o Espírito fluir com liberdade na sua vida. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo como esse vindo por aí. E eu não quero que você perca nada. Deixa o like agora mesmo se você deseja viver guiado por Deus em cada decisão e escreve nos comentários: você já experimentou a presença do Espírito Santo? Eu quero muito ler o seu testemunho. O Espírito Santo está mais perto do que você imagina. Às vezes, as pessoas vivem como se a presença de Deus estivesse distante, reservada apenas para ocasiões grandiosas ou para momentos de extrema necessidade. No entanto, mal percebem que o Espírito Santo está mais perto do que o próprio ar que respiram. Ele não é uma presença para ser evocada apenas em cultos ou reuniões especiais. Ele está à disposição diariamente, pronto para agir nas situações mais simples e nas mais complexas da vida. É como se a todo instante, mesmo no silêncio dos pensamentos, Deus estivesse sussurrando amorosamente ao coração. Muitos caminham pelo dia a dia sobrecarregados, acreditando que precisam lidar com tudo sozinhos, sem se dar conta de que o Espírito Santo é o ajudador que Jesus prometeu. Em João 14, 16, 17, Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade. Essa promessa não era para um futuro distante, era para agora, para o hoje. E que tristeza é ver tanta gente carregando fardos que já poderiam ter sido aliviados pela simples consciência dessa presença ativa e amorosa. O Espírito Santo não se apresenta com trovões ou relâmpagos no dia a dia. Ele age de maneira suave, mas poderosa. Um pensamento repentino de coragem, uma sensação inexplicável de paz no meio da tempestade, uma resposta inesperada que acalma o coração. Tudo isso são manifestações dele, pequenas provas de que não estamos sozinhos. Para percebê-lo, basta que o coração esteja disposto a escutar e que a alma esteja aberta a ser guiada. Essa percepção muda tudo. Imagine acordar de manhã e, antes de pegar o celular, simplesmente dizer: Bom dia, Espírito Santo, guia-me hoje. Um gesto tão simples, mas capaz de alterar toda a atmosfera do dia. Experimente. Ao invés de enfrentar o trânsito já irritado ou encarar o trabalho carregando tensões, comece convidando o Espírito Santo a participar dos seus passos. Quem já fez isso, sabe? As conversas fluem melhor, as decisões ficam mais claras e até as dificuldades parecem menores. Muitos ainda têm uma ideia limitada sobre o que significa viver cheio do Espírito. Pensam que isso é reservado para pastores, líderes ou pessoas extremamente religiosas. Nada poderia estar mais longe da verdade. A vida cheia do Espírito é para todos. Para a mãe que educa seus filhos,
para o jovem que sonha com seu futuro, para o trabalhador comum que enfrenta a luta diária. O Espírito Santo deseja envolver todos os aspectos da nossa rotina, desde o momento em que acordamos até quando colocamos a cabeça no travesseiro. Quando uma pessoa entende que a presença do Espírito Santo é uma realidade constante e não uma experiência esporádica, ela passa a ver cada detalhe da vida sob uma nova ótica. O que antes parecia banal, agora se transforma em oportunidade de comunhão. O que antes parecia pesado, agora é dividido com aquele que nunca se cansa. Mas para isso, é preciso mais do que apenas conhecer teorias. É preciso experimentar. E é justamente essa jornada de experimentação, de descoberta e de intimidade com o Espírito Santo que começa agora. Afinal, entender quem Ele é, de verdade, será o primeiro passo para experimentar uma transformação diária e poderosa. Quem é o Espírito Santo? A pessoa divina que habita em nós. Há quem pense que o Espírito Santo é apenas uma energia boa, uma força invisível que paira sobre nós de vez em quando. Porém, essa ideia reduz drasticamente a realidade magnífica de quem Ele é. O Espírito Santo é Deus, plenamente Deus. Não é uma coisa, um vento ou apenas uma sensação. É uma pessoa com vontade própria, emoções puras e uma voz mansa que ecoa no íntimo de quem o busca. Negligenciar essa verdade é como ignorar a companhia de um amigo fiel que está sempre ao lado, pronto para oferecer direção, consolo e amor. Na Bíblia, encontramos várias evidências dessa personalidade viva. Em Efésios 4:30, Paulo nos adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ora, só alguém que tem sentimentos pode ser entristecido. Isso mostra que ele sente, se importa e deseja relacionamento conosco. O Espírito Santo não é um espectador distante dos nossos dilemas. Ele está profundamente envolvido em cada detalhe, pronto para conduzir, corrigir e levantar quando for preciso. Viver com essa consciência transforma a maneira como lidamos com a vida espiritual. Saber que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma mera influência muda nossas orações, nossas atitudes e até nossas expectativas. Assim como se conversa com um amigo de confiança, podemos falar com o Espírito, abrir o coração, pedir conselhos, agradecer por sua companhia. Imagine, por exemplo, um jovem estudante diante de uma prova difícil. Ao invés de apenas torcer para que tudo dê certo, ele pode conversar com o Espírito Santo, pedir clareza, serenidade e sabedoria. Além disso, entender o Espírito Santo como pessoa divina nos ensina a respeitá-lo e honrá-lo. Afinal, ninguém trata com frieza alguém que ama. Por isso, atitudes como ingratidão, desobediência ou negligência magoam o coração do Espírito. Um bom exemplo prático é manter o hábito de agradecer, não apenas pelas grandes bênçãos, mas por pequenas respostas de oração, por momentos de paz, por livramentos que às vezes nem percebemos. A gratidão mantém acesa a chama da comunhão. É importante também se lembrar de que o Espírito Santo possui uma vontade soberana, mas respeitosa. Ele guia, propõe, sugere, mas jamais força. Essa liberdade nos desafia a ouvir, a discernir e a seguir sua voz com humildade e disposição. Como uma bússola que indica o norte, ele aponta o caminho, mas cabe a cada um decidir obedecer. É como em Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A decisão de confiar e seguir é nossa. Por fim, cultivar intimidade com o Espírito Santo é um convite diário. Pequenas ações, como separar momentos de silêncio para ouvir sua voz, buscar discernimento antes de tomar decisões importantes, ou mesmo pedir a Ele que ilumine a leitura da Bíblia,
São formas práticas de tratar essa pessoa divina com a reverência e o carinho que ela merece. Cada pequena abertura que damos é uma brecha para sermos transformados por dentro. E à medida que entendemos que o Espírito Santo é mais do que uma presença distante, que ele é alguém vivo, presente e interessado em nós, nossos olhos começam a se abrir para a forma linda como ele também se torna nosso consolador nas horas mais difíceis. O Espírito Santo como consolador, presença em meio às lutas. Em momentos de dor, quando o mundo parece desabar e o coração se encolhe em tristeza, muitos se perguntam: onde está Deus? É justamente aí que o Espírito Santo revela um de seus papéis mais preciosos, o de consolador. Ele não apenas observa de longe, ele se aproxima, se inclina para enxugar as lágrimas e fortalece o coração partido. Como um pai que se ajoelha diante de um filho ferido, o Espírito age com ternura, oferecendo consolo que nenhuma palavra humana conseguiria transmitir. Jesus sabia que enfrentaríamos dias difíceis e por isso prometeu: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. João 14,16. Essa palavra, consolador, vem do grego parakletos, que significa aquele que é chamado para ficar ao lado. Não é maravilhoso saber que, nos momentos em que todos nos abandonam, o Espírito Santo permanece fiel, segurando nossa mão invisivelmente e nos sussurrando: você não está sozinho. Em tempos de luto, decepções ou enfermidades, a presença do Espírito Santo não apenas conforta, ela revigora. Há testemunhos de pessoas que, mesmo em meio à dor extrema, experimentaram uma paz inexplicável, uma força que não era delas. Talvez você já tenha passado por algo assim, ou conheça alguém que, em meio a perdas irreparáveis, conseguiu permanecer de pé. Essa é a assinatura do Consolador, uma paz que excede todo o entendimento, como Paulo descreve em Filipenses 4:7. É importante lembrar que buscar consolo no Espírito é um ato de fé simples, mas poderoso. Um exemplo prático é reservar um tempo de oração sincera, onde se pode apenas abrir o coração, sem fórmulas prontas. Dizer: Espírito Santo, dói, mas eu sei que tu estás aqui comigo, já é o suficiente para convidá-lo a agir. Uma música de adoração suave, um salmo lido em voz alta, como o Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Também são formas eficazes de se conectar a esse consolo divino. Não é errado chorar. Não é sinal de fraqueza desabar por alguns momentos. O próprio Jesus chorou diante da dor. João 11:35. A diferença está em saber a quem recorrer para ser restaurado. O Espírito Santo não condena nossa dor. Ele a acolhe. E, aos poucos, ele vai trocando a tristeza pela esperança, o desespero pela certeza de que algo novo nascerá mesmo no meio do caos. É possível transformar lutas em momentos de encontro com Deus. E muitas vezes é na vulnerabilidade da dor que sentimos mais intensamente o calor da presença do Espírito. Ele não promete tirar imediatamente todo o sofrimento, mas assegura que nunca estaremos sozinhos em meio a ele. Uma caminhada silenciosa conversando com ele, uma oração em lágrimas, uma leitura do Salmo 23 no quarto escuro, são pequenos gestos que reabrem as portas da alma para seu consolo. E conforme o coração vai se fortalecendo nesse colo invisível, vai também se tornando mais sensível à sua doce voz. Aquela voz suave que nos guia, consola e começa a nos ensinar a reconhecer quando é o próprio Espírito falando. A voz suave, como reconhecer quando o Espírito está falando. Muitas pessoas imaginam que ouvir a voz de Deus será sempre algo espetacular. Trovões, visões, anjos aparecendo. Mas na prática, o Espírito Santo fala de maneira muito mais íntima e sutil.
Ele se manifesta como aquela impressão insistente no coração, uma direção calma que não se impõe, mas que se apresenta com amor. Em 1 Reis 19:12, aprendemos que Deus falou a Elias não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. É assim que o Espírito fala hoje, uma voz mansa que exige atenção e coração disposto. Reconhecer essa voz começa com um coração treinado na sensibilidade espiritual. Imagine um músico afinando seu instrumento. No início, parece difícil distinguir as notas, mas com o tempo e a prática, ele identifica o tom perfeito. Assim também é conosco. Quanto mais cultivamos momentos de silêncio diante de Deus, mais fácil se torna perceber quando é o Espírito Santo que está nos tocando. É por isso que pequenos hábitos, como dedicar 10 minutos diários à oração silenciosa, se tornam preciosos aliados nesse processo. Uma dica prática é prestar atenção nos frutos da voz que ouvimos. A voz do Espírito sempre traz paz, ainda que desafie. Nunca gera medo paralisante, culpa opressora ou confusão. Por exemplo, se alguém sente uma direção para perdoar alguém, mas isso vem acompanhado de paz, mesmo que a decisão seja difícil, é um forte indício de que é o Espírito Santo orientando. Já quando a voz interna gera desespero, ansiedade ou culpa sem saída, é sinal de que não vem dele. Outro exercício valioso é sempre comparar o que ouvimos com a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca contradiz as Escrituras. Se você ouvir algo que vai contra princípios bíblicos claros, como amor ao próximo, honestidade, humildade, pode ter certeza de que não é ele quem está falando. Um bom exemplo prático seria: se uma pessoa sente que deve se vingar, ainda que pareça justo aos olhos humanos, esse sentimento não vem do Espírito. A Bíblia é a bússola que confirma a direção da voz divina. Reconhecer a voz do Espírito também envolve disposição para obedecer. Muitas vezes, queremos ouvir Deus apenas quando Ele diz o que queremos. Mas o verdadeiro relacionamento é baseado em confiança. Quando o Espírito Santo orienta a largar um hábito prejudicial, mudar uma atitude ou dar um passo de fé, obedecer sem demora é uma forma de fortalecer ainda mais essa comunicação. Pequenas obediências geram maior clareza espiritual para o futuro. Além disso, o Espírito Santo usa várias formas para falar. Uma palavra durante a leitura da Bíblia, uma música que toca profundamente, o conselho de uma pessoa piedosa ou até mesmo um sentimento insistente durante um momento de oração. Estar atento a essas diversas maneiras é como aprender a reconhecer o tom de voz de um grande amigo. Você simplesmente sabe que é ele, porque já caminhou tempo suficiente ao lado dele. E conforme essa sensibilidade vai se aguçando, algo extraordinário começa a acontecer. O Espírito Santo não apenas consola e fala, mas também guia cada passo, trazendo direção clara para as decisões da vida diária. O Espírito Santo como guia, direção em decisões cotidianas. Quantas vezes uma pessoa se vê diante de escolhas difíceis sem saber qual caminho seguir? Nessas horas, é comum buscar conselhos humanos, mas muitas vezes esquecemos que o melhor conselheiro está mais próximo do que imaginamos, o Espírito Santo. Ele não apenas conforta, ele guia, orienta e ilumina os passos, mesmo nas decisões mais simples da rotina. Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A confiança no Espírito como guia diário é um convite a um novo estilo de vida. A direção do Espírito Santo não é algo reservado apenas para grandes momentos, como mudar de carreira ou escolher um cônjuge. Ela também se manifesta nas decisões pequenas, como responder a uma provocação, como usar o tempo livre ou mesmo como iniciar uma conversa difícil. Por exemplo,
Imagine alguém que está enfrentando um conflito no trabalho. Antes de agir, por impulso, essa pessoa pode orar e pedir ao Espírito Santo que guie suas palavras e intenções. Muitas vezes, uma resposta serena, em vez de agressiva, muda completamente o desfecho da situação. O Espírito Santo também age prevenindo escolhas erradas. Às vezes, sentimos uma inquietação interior diante de uma oportunidade que, aos olhos humanos, parece perfeita. É o Espírito dizendo, cuidado! Aprender a respeitar essa impressão é sinal de maturidade espiritual. Um exemplo claro: alguém recebe uma proposta tentadora de negócio, mas algo dentro dela não se alinha, mesmo que os números sejam atraentes. Ouvir o Espírito e não seguir apenas a lógica pode evitar futuros arrependimentos. Um exercício prático para ser mais guiado pelo Espírito nas decisões é desenvolver o hábito da pausa consciente. Antes de responder a um e-mail difícil, antes de fechar um negócio, antes de aceitar um convite, respire fundo e pergunte em silêncio: Espírito Santo, é isso que o Senhor quer para mim? Essa pausa, que às vezes dura apenas alguns segundos, pode ser a diferença entre agir pela carne ou ser conduzido pelo céu. Comece aplicando isso nas pequenas escolhas e logo se tornará natural em decisões maiores. Outro sinal claro da direção do Espírito é o fruto que a decisão gera. Se ao caminhar em uma direção surgem paz, leveza e crescimento, mesmo em meio a desafios, é sinal de que a decisão está alinhada com o propósito de Deus. Se ao contrário, a decisão gera confusão, perda de paz e afastamento de princípios bíblicos, é tempo de reconsiderar. O Espírito não nos guia para armadilhas, mas para a vida abundante prometida por Jesus em João 10:10. Ser guiado pelo Espírito Santo também requer paciência. Nem sempre a resposta virá imediatamente. Às vezes, o silêncio é o convite para esperar, amadurecer ou confiar. Nesses momentos, é importante lembrar: o Espírito Santo nunca falha em conduzir seus filhos. Se ele ainda não revelou o próximo passo, é porque está ensinando algo precioso no caminho. E à medida que aprendemos a ouvir sua orientação em cada decisão, começamos a experimentar algo ainda mais profundo: o fortalecimento interior, que nos capacita a perseverar mesmo quando a caminhada parece difícil. Fortalecimento interior. O Espírito Santo nos dá força para perseverar. A vida cristã não é isenta de desafios. Há dias em que a alma parece cansada, o corpo sem vigor e a mente assaltada por dúvidas. É nessas horas que o Espírito Santo se manifesta de maneira ainda mais especial, fortalecendo o interior daquele que crê. Efésios 3:16 revela essa promessa: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. A força que precisamos para continuar não vem de dentro de nós mesmos, vem dele. Esse fortalecimento interior não é uma força física como levantar pesos na academia. É uma energia espiritual que nos mantém firmes quando tudo parece desmoronar. Imagine alguém enfrentando um diagnóstico grave ou passando por uma crise financeira inesperada. Aos olhos humanos, seria o fim da esperança. Mas quem está cheio do Espírito Santo descobre um ânimo sobrenatural, uma resistência silenciosa que vai além da lógica. É como se, mesmo com lágrimas nos olhos, o coração permanecesse em pé. Praticamente, essa força se manifesta através de atitudes que parecem simples, mas que exigem grande fé. Continuar orando mesmo quando não se sente nada. Ler a Bíblia mesmo quando o desânimo tenta dominar. Louvar a Deus no meio da dor. São gestos que, somados, tornam a alma resiliente. Um exemplo prático seria estabelecer uma rotina de gratidão. Todos os dias, escrever 3 coisas pelas quais se é grato.
Esse exercício alimenta o espírito e combate o desânimo silenciosamente. O Espírito Santo também renova nossas forças através da esperança viva que ele planta em nosso coração. Romanos 15:13 diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Essa esperança não é baseada em circunstâncias favoráveis, mas na certeza de que Deus está agindo mesmo quando não vemos. Quem vive cheio do Espírito é capaz de dizer: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17-18. Outro ponto importante é que o fortalecimento interior nos capacita a não apenas sobreviver às lutas, mas a crescer através delas. O Espírito Santo não nos mantém apenas em posição defensiva. Ele nos impulsiona para a frente, moldando o caráter e nos ensinando lições que nenhum livro poderia ensinar. É como o ouro que é purificado no fogo. Cada batalha enfrentada, com ele se torna uma nova camada de maturidade e fé. Para ser fortalecido, é essencial buscar continuamente a presença do Espírito. Participar de uma comunidade cristã viva, manter a prática da oração e da palavra, jejuar periodicamente e estar aberto para receber a ministração do Espírito são meios práticos de manter essa força ativa. Assim, mesmo em meio às tempestades, a alma permanece firme como uma casa construída sobre a rocha. E à medida que o Espírito nos fortalece por dentro, algo ainda mais extraordinário começa a brotar. A transformação do nosso caráter, moldando-nos para refletir o próprio Cristo em nossas atitudes, escolhas e palavras. O Espírito Santo e a transformação do caráter, o fruto do Espírito. O verdadeiro sinal de que uma pessoa anda com o Espírito Santo não é a quantidade de milagres que realiza ou a eloquência de suas palavras, mas a transformação silenciosa e profunda do seu caráter. Em Gálatas 5:22-23, Paulo descreve o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Não se trata de habilidades extraordinárias, mas de virtudes que brotam no dia a dia, moldando quem somos de dentro para fora. O fruto do Espírito não é algo que conseguimos produzir com esforço humano. Não é uma questão de tentar ser melhor, mas de permitir que o Espírito nos transforme. É como uma árvore, ela não se esforça para dar frutos, ela simplesmente está conectada à fonte de vida. Do mesmo modo, quando nos rendemos à ação do Espírito, ele naturalmente gera essas qualidades em nós. Imagine, por exemplo, uma pessoa que costumava ser explosiva e, ao longo do tempo, passa a agir com mansidão. Esse é o fruto silencioso e inconfundível da presença do Espírito. Cada aspecto do fruto é essencial para a vida cristã prática. O amor nos capacita a tratar bem até aqueles que nos ferem. A paz nos permite atravessar tempestades sem perder o chão. A paciência nos ensina a esperar sem desespero. E tudo isso não é para benefício próprio apenas, mas também para que sejamos testemunhas vivas de quem Deus é. Imagine o impacto de alguém que, em vez de retribuir ofensas, responde com palavras brandas e atitudes gentis. Essa pessoa está pregando, mesmo sem palavras. Para cooperar com o Espírito nesse processo, é importante desenvolver uma vida de autoconsciência espiritual. Um exercício prático é fazer perguntas diárias. Hoje, agi com amor, fui paciente, busquei a paz. Adotar pequenas vitórias e também áreas de melhoria ajuda a manter o coração humilde e disponível para a ação do Espírito. Assim como um jardineiro cuida de seu pomar dia após dia, cuidamos da nossa alma, atentos aos sinais do que está florescendo dentro de nós. É importante também reconhecer que essa transformação é gradual. Nenhuma árvore dá frutos maduros da noite para o dia.
Algumas áreas do caráter exigirão mais tempo, mais quedas e mais recomeços. O Espírito Santo não desiste de nós. Ele é paciente e sua obra em nós é contínua. Filipenses 1:6 nos lembra: aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O importante é não desistir do processo, mesmo quando parecer que o crescimento é lento. Em um mundo que valoriza aparências e resultados rápidos, o fruto do Espírito é um testemunho silencioso e poderoso de que Deus habita em nós. Não são apenas palavras bonitas. São atitudes reais, visíveis na família, no trabalho, entre amigos e até diante dos desconhecidos. E a beleza disso tudo é que enquanto o caráter vai sendo moldado, o Espírito também atua em outra área vital da vida cristã, a oração. O Espírito Santo e a oração, intercessor nas palavras que faltam. Muitos já viveram aquele momento em que, diante de uma situação difícil, faltam palavras para orar. O coração aperta, a mente se confunde, e tudo o que se consegue fazer é suspirar. É justamente nesses momentos que o Espírito Santo se revela como o intercessor fiel. Em Romanos 8:26 está escrito: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nossas palavras se esgotam, Ele continua falando ao Pai em nosso favor. O Espírito não apenas entende nossas dores mais profundas, como também traduz nossos sentimentos em orações perfeitas diante de Deus. Imagine alguém de joelhos, sem conseguir articular uma única frase, apenas chorando. Para o mundo, talvez pareça um momento vazio, mas no reino espiritual, é um diálogo profundo acontecendo, com o Espírito Santo levando cada lágrima como uma súplica poderosa diante do trono de Deus. Não é necessário saber orar bonito, é necessário apenas se render. Uma prática simples e poderosa para cultivar essa intercessão é separar momentos de silêncio na oração. Ao invés de sempre falar, permita-se ficar quieto na presença de Deus, deixando que o Espírito ministre ao seu coração. Pode ser difícil no começo, pois estamos acostumados a preencher o silêncio com palavras. Mas à medida que aprendemos a nos aquietar, começamos a perceber que o Espírito Santo fala nas entrelinhas do silêncio, fortalecendo, curando, revelando. Outra forma prática de se abrir à intercessão do Espírito é por meio da oração espontânea. Não tenha medo de orar com suas próprias palavras, sem fórmulas, sem medo de errar. Dizer frases como: Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio em Ti, é suficiente. Em momentos de extrema aflição, repetir versículos como o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pode ser também uma forma de deixar o Espírito interceder através da palavra. O Espírito Santo também desperta em nós o desejo de orar por outros, muitas vezes colocando em nosso coração a necessidade de interceder por uma pessoa específica. Quantas vezes, sem motivo aparente, sentimos vontade de orar por um amigo ou parente? Essa sensibilidade é fruto da ação do Espírito, que conhece todas as necessidades, mesmo aquelas que ainda não chegaram até nós. Um exemplo prático é manter uma lista de oração, anotando os nomes que surgem no coração durante esses momentos. Permitir que o Espírito interceda é um ato de humildade e confiança. Reconhecer que não temos todas as respostas, que nossas palavras são limitadas e que Ele sabe exatamente o que precisamos, nos torna mais dependentes de Deus e menos escravos da ansiedade. É nesse lugar de entrega que experimentamos orações respondidas de formas que jamais teríamos imaginado.
E à medida que crescemos em sensibilidade à sua intercessão, também nos tornamos mais prontos a obedecer à sua direção imediata, aprendendo a responder rapidamente aos impulsos que ele coloca no nosso coração. Sensibilidade ao Espírito, aprendendo a obedecer à sua orientação. Obedecer à voz do Espírito Santo é uma arte que se desenvolve com prática e sensibilidade. Não basta apenas ouvir, é preciso agir conforme a direção recebida. Muitas vezes, o Espírito fala de maneira sutil, sugerindo pequenos gestos de obediência, uma palavra de encorajamento a alguém, uma oração em um momento inesperado, ou mesmo o impulso de evitar certas situações. A prontidão em obedecer nessas pequenas coisas é o que nos prepara para passos maiores no futuro. A Bíblia nos ensina, em Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Essa promessa revela que Deus quer nos guiar em cada detalhe, mas é preciso sensibilidade para perceber essa voz suave e coragem para seguir, mesmo quando o caminho proposto parece ilógico aos olhos humanos. Quantas bênçãos são perdidas simplesmente porque ignoramos aquela pequena impressão no coração. Uma forma prática de desenvolver essa sensibilidade é a obediência imediata. Sempre que sentir o impulso de fazer algo que esteja alinhado com a palavra e que promova amor, bondade ou edificação, haja sem hesitar. Por exemplo, se durante o dia surgir o desejo de mandar uma mensagem de apoio a alguém, não adie. Muitas vezes, é exatamente naquele momento que a pessoa precisa daquela palavra. Pequenas respostas rápidas ao Espírito fortalecem a capacidade de reconhecê-lo no cotidiano. Outro exercício importante é revisar o dia antes de dormir, perguntando: Espírito Santo, onde eu ouvi sua voz hoje? Onde eu resisti? Esse diálogo sincero nos torna mais atentos às próximas oportunidades. Como um atleta que aperfeiçoa seus movimentos com treino diário, treinamos o coração para captar e seguir a direção do Espírito com cada vez mais precisão. E o mais belo é que ele é um mestre paciente, que celebra cada progresso nosso, por menor que seja. Obedecer ao Espírito também significa, às vezes, ir contra o que é confortável ou popular. Talvez ele peça para perdoar alguém que nos feriu, abrir mão de uma vantagem injusta ou permanecer calado quando nossa vontade é revidar. Nessas horas, lembrar de exemplos bíblicos como José no Egito ou Davi diante de Saul nos inspira a confiar que obedecer a Deus é sempre a melhor escolha, mesmo quando não faz sentido imediato. Não podemos esquecer que o Espírito Santo nunca nos pede algo que ele não nos capacite a cumprir. Mesmo quando a tarefa parece maior que nossa capacidade, é o próprio Espírito que supre coragem, força e sabedoria para obedecer. A fé entra justamente aí, confiar mais na palavra dele do que em nossos sentimentos ou circunstâncias. E a cada ato de obediência, algo poderoso acontece dentro de nós, uma transformação silenciosa e profunda que molda nossa alma. É justamente essa sensibilidade refinada que nos prepara para outro dom precioso que o Espírito Santo deseja derramar: o discernimento espiritual, que nos protege de erros e enganos no caminho. O Espírito Santo e o discernimento, protegendo-nos de enganos. Num mundo repleto de vozes conflitantes, onde o certo e o errado muitas vezes se misturam em tons cinzentos, o discernimento espiritual se torna um dos dons mais preciosos que o Espírito Santo nos oferece. Discernir é mais do que apenas saber o que é certo ou errado. É perceber o que parece certo, mas que no fundo não vem de Deus. Em 1 João 4:1, somos alertados: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus.
Essa capacidade de prova e avaliação é uma proteção essencial para quem deseja caminhar firmemente na fé. O Espírito Santo atua como um farol interno, iluminando situações, pessoas e decisões que, à primeira vista, poderiam nos enganar. Quantas vezes um caminho pareceu promissor, mas a sensação interior dizia: algo não está certo. Essa inquietação não é paranoia. Muitas vezes é o discernimento do Espírito nos alertando para evitar armadilhas. Ignorar essa sensibilidade é como tapar os ouvidos diante de um alarme de incêndio. Uma forma prática de cultivar o discernimento é pedir de forma explícita que o Espírito Santo revele a verdade em cada situação. Antes de firmar uma parceria, aceitar um conselho, ou até mesmo entrar em novos círculos de amizade, é sábio orar: Espírito Santo, mostra-me o que meus olhos não podem ver. Uma prática interessante é também buscar confirmação na palavra de Deus e, quando possível, consultar líderes espirituais maduros que possam oferecer orientação segura. Além disso, o discernimento não é apenas para proteger contra grandes perigos. Ele também atua no dia a dia, ajudando-nos a perceber intenções, a compreender atmosferas espirituais e a decidir com sabedoria. Por exemplo, antes de se envolver em uma nova atividade ou projeto, um cristão sensível ao Espírito pode perceber, quase como um instinto santo, se aquela escolha vai edificar ou afastá-lo de seu propósito. Pequenas decisões protegidas pelo discernimento formam grandes vitórias futuras. O discernimento do Espírito também nos ensina a distinguir entre nossa própria vontade e a vontade de Deus. Nem tudo que desejamos intensamente é necessariamente o melhor para nós. Como diz Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. O Espírito nos ajuda a alinhar nossos desejos aos de Deus, poupando-nos de sofrimentos desnecessários. Outro aspecto importante é desenvolver a coragem para agir conforme o discernimento recebido, mesmo que isso nos coloque na contramão da maioria. Às vezes, discernir a verdade significa dizer não quando todos dizem sim, ou permanecer firme quando a pressão é abandonar princípios. Essa firmeza, fortalecida pelo Espírito, é o que separa os que apenas ouvem de longe dos que caminham verdadeiramente de mãos dadas com Deus. E à medida que exercitamos esse discernimento, aprendendo a reconhecer o que é de Deus e o que não é, abrimos espaço para que o Espírito Santo também nos equipe com dons ainda mais poderosos, destinados a impactar e edificar vidas ao nosso redor. O Espírito Santo e os dons espirituais. Capacitação para o serviço. O Espírito Santo não apenas nos transforma por dentro, mas também nos capacita para impactar o mundo ao nosso redor. Através dos dons espirituais, ele distribui habilidades sobrenaturais para que a Igreja de Cristo seja edificada e o amor de Deus seja manifestado de maneira prática. Em 1 Coríntios 12:7, Paulo afirma: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, cada dom é uma ferramenta de serviço, não um troféu de exibição pessoal. Esses dons são variados e maravilhosos. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Cada cristão recebe pelo menos um dom, conforme o Espírito quer, e é chamado a usá-lo com humildade e amor. Por exemplo, uma pessoa pode receber o dom de encorajamento e usá-lo para fortalecer irmãos desanimados, enquanto outra pode ser capacitada para interceder com fé extraordinária em momentos de crise. Um ponto importante é entender que os dons não são sinais de superioridade espiritual.
Receber um dom não torna ninguém melhor do que os outros, torna a pessoa mais responsável. Assim como em um corpo, cada membro cumpre uma função vital, na igreja, cada dom tem seu papel específico e essencial. Um exemplo prático seria pensar na diferença entre o dom de ensino e o dom de serviço. Ambos são igualmente importantes para o funcionamento saudável da comunidade cristã. Para descobrir e desenvolver seus dons espirituais, é necessário cultivar intimidade com o Espírito Santo, participar ativamente da vida da igreja local, envolver-se em ministérios e buscar direcionamento em oração são formas práticas de discernir e fortalecer os dons. Um exercício interessante é pedir em oração: Espírito Santo, revela-me os dons que o Senhor me concedeu e como posso usá-los para glorificar a Ti e servir aos outros. Essa oração, feita com coração sincero, sempre traz resposta no tempo certo. Outro cuidado essencial é usar os dons com amor. Em 1 Coríntios 13, Paulo nos lembra que todos os dons, sem amor, são vazios e inúteis. Assim, a motivação para exercer os dons nunca deve ser o reconhecimento pessoal, mas o desejo genuíno de edificar o próximo e glorificar a Deus. Imagine alguém que tem o dom de cura, mas utiliza esse dom apenas para autopromoção. Essa atitude contraria totalmente a essência do Espírito. Os dons espirituais também crescem e amadurecem com o tempo e a prática fiel. Assim como um músico aprimora seu talento com treino constante, o cristão que exercita seus dons sob a direção do Espírito se torna cada vez mais eficaz em seu serviço. Não é raro ver pessoas começarem de forma tímida e, ao longo do tempo, se tornarem instrumentos poderosos nas mãos de Deus, simplesmente porque permaneceram obedientes e humildes. E conforme buscamos ser fiéis no uso dos dons que recebemos, é natural que o desejo de ser cheio do Espírito se intensifique, levando-nos a buscar diariamente uma vida de plenitude espiritual que renova e transforma todas as áreas do nosso ser. Como ser cheio do Espírito Santo diariamente? Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única, um evento isolado que ocorre apenas uma vez na vida cristã. É um convite diário, uma jornada contínua de rendição e dependência. Em Efésios 5,18, Paulo nos instrui: enchei-vos do Espírito. O verbo usado está no presente contínuo, indicando que esse enchimento precisa ser renovado todos os dias. Assim como um carro precisa de combustível constantemente para seguir viagem, nós precisamos da plenitude do Espírito para viver a vida abundante que Jesus prometeu. Uma das formas mais práticas de buscar esse enchimento diário é através da oração intencional. Não apenas orações mecânicas ou rotineiras, mas conversas sinceras com Deus, nas quais pedimos: Espírito Santo, toma conta do meu ser hoje. Separar um momento do dia para essa oração, seja pela manhã ao acordar ou antes de dormir, cria um espaço onde o Espírito é convidado a agir livremente. Uma dica prática é usar a leitura de um salmo como base para a oração, como o Salmo 51, 10, 12, pedindo renovação interior. Além da oração, a adoração é uma poderosa ferramenta para se encher do Espírito. Cânticos de louvor e adoração profunda têm a capacidade de alinhar nosso coração com o céu. Escolher músicas que exaltam a grandeza de Deus, como Grandioso és Tu ou Tu és Santo, pode transformar um ambiente comum em um verdadeiro altar de encontro com o Espírito. Vale a pena reservar, nem que seja 15 minutos por dia, para simplesmente adorar, sem pressa, sem pedidos, apenas desfrutando da presença divina. Outro alimento indispensável para a plenitude do Espírito é a Palavra de Deus. O Espírito Santo age de maneira especial quando meditamos nas Escrituras.
Um exemplo prático é ler um trecho do Novo Testamento todos os dias, como os Evangelhos ou as cartas de Paulo, pedindo ao Espírito que ilumine a compreensão e aplique as verdades ao coração. Um bom hábito é manter um caderno de anotações para registrar insights que surgirem durante essa leitura dirigida. A confissão de pecados também é fundamental para manter o coração aberto ao enchimento do Espírito. Pecados não confessados criam barreiras invisíveis que bloqueiam o fluir da presença de Deus. Por isso, praticar a autoanálise sincera diante do Senhor, pedindo perdão e buscando viver em santidade, é um passo essencial. Um exercício útil é, ao final do dia, perguntar: Senhor, em que pontos hoje eu precisei mais de Ti e me afastei? E apresentar essas áreas em oração. Relacionar-se com outros cristãos cheios do Espírito também alimenta nossa própria busca. Conversas espirituais, cultos fervorosos, momentos de oração em grupo, tudo isso nos impulsiona para mais perto da plenitude. Provérbios 27:17 diz: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Buscar boas companhias espirituais é uma decisão estratégica para quem deseja se manter cheio da presença de Deus. E conforme nos enchemos do Espírito dia após dia, começamos a perceber mais claramente o que nos impede de experimentar essa plenitude em todo o seu potencial, despertando a consciência sobre as resistências internas que precisam ser vencidas para que Ele tenha total liberdade em nós. A resistência ao Espírito, o que nos impede de experimentar seu poder. O Espírito Santo está sempre pronto para agir, ensinar, guiar e transformar. No entanto, Ele é sensível. Ele não força sua presença, não invade, não se impõe. É por isso que muitos cristãos, mesmo desejando viver cheios de Deus, enfrentam um bloqueio invisível, a resistência ao Espírito. Em Atos 7:51, Estevão confronta o povo dizendo: Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Essa resistência pode ser sutil, silenciosa, mas extremamente prejudicial para quem deseja uma vida abundante com Deus. Existem várias formas pelas quais resistimos ao Espírito, e muitas delas passam despercebidas. O orgulho, por exemplo, nos impede de reconhecer que precisamos de ajuda. A autossuficiência fecha a porta para a ação do Espírito, pois onde há controle humano absoluto, o Espírito não tem liberdade para agir. Quantas vezes uma simples frase como "eu dou conta sozinho" revela uma muralha que impede o mover divino? A humildade, por outro lado, abre o caminho para a graça. A incredulidade é outra barreira poderosa. Quando não acreditamos que Deus pode agir hoje com poder, ou quando duvidamos de que Ele realmente se importa com os detalhes da nossa vida, limitamos o agir do Espírito. Um exemplo prático é quando ouvimos uma pregação sobre milagres e pensamos: isso foi só naquela época. Esse tipo de pensamento fecha a porta para o sobrenatural. A fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, é a chave que destrava as manifestações do Espírito. O pecado não confessado também entristece o Espírito e bloqueia sua atuação. Em Efésios 4:30, Paulo adverte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Guardar mágoas, alimentar fofocas, agir com desonestidade ou viver com rancor são atitudes que aos poucos vão endurecendo o coração. Um exercício prático é fazer orações sinceras, pedindo que o Espírito revele áreas ocultas que precisam de arrependimento. Ele é gentil ao confrontar e fiel ao restaurar. Outro obstáculo comum é a resistência à mudança. O Espírito Santo muitas vezes nos conduz para fora da zona de conforto, convidando-nos a perdoar quem nos feriu, a abrir mão de hábitos nocivos ou a confiar em direções aparentemente sem lógica.
Quando recusamos esse movimento por medo ou teimosia, estamos dizendo na prática: Espírito Santo, até aqui você pode ir. Mas onde não há rendição, também não há transformação. A distração e a superficialidade espiritual também se tornam barreiras. Uma vida corrida, cheia de compromissos e vazia de encontros profundos com Deus, cria um ambiente desfavorável para a presença do Espírito. Substituímos o altar da intimidade por entretenimento vazio, por agendas lotadas, por orações apressadas. E o Espírito, mesmo querendo nos encher, encontra uma alma ocupada demais para ser visitada. Às vezes, o que nos impede não é o mal em si, mas o excesso de coisas boas que roubam o essencial. Reconhecer essas resistências é o primeiro passo para vencê-las. E à medida que o coração se abre novamente, o Espírito começa a fluir com mais liberdade, trazendo não apenas convicção e cura, mas também manifestações claras e transformadoras que se tornam visíveis até mesmo para os que estão ao nosso redor. Testemunhos vivos, como o Espírito Santo age na vida de quem se entrega. Há algo de extraordinário em ouvir uma história real de alguém que teve sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Não estamos falando apenas de experiências místicas, mas de mudanças palpáveis, concretas, verdadeiras reconstruções de vida. O Espírito não é apenas um conceito teológico. Ele é ativo, presente, operando no ordinário com resultados extraordinários. Os testemunhos de quem se entrega completamente a Ele são como luzes acesas no meio da escuridão, mostrando a outros que há um caminho. Um exemplo que muitos conhecem é o de pessoas que, antes escravas de vícios, foram completamente libertas após se renderem à direção do Espírito. Um ex-dependente químico, por exemplo, ao ser tocado por uma palavra inspirada, caiu em prantos, entregou sua vida a Cristo e começou um processo de restauração conduzido pelo Espírito. Hoje ele lidera grupos de apoio e serve de inspiração para outros. Esse tipo de transformação não é apenas emocional, é espiritual, profunda e visível no comportamento, nas escolhas e na paz que se torna constante. O Espírito Santo também age restaurando famílias. São incontáveis os relatos de casamentos à beira do fim, em que o Espírito interveio através de uma oração sincera, de um arrependimento genuíno ou de uma conversa que parecia improvável. Um esposo, frio e distante, de repente sente um peso no coração e decide mudar de atitude após uma noite de intercessão silenciosa feita pela esposa. Esse tipo de milagre doméstico é mais comum do que se imagina, mas raramente é reconhecido como obra do Espírito. E outro testemunho muito recorrente é o de pessoas que, mesmo sem grandes experiências místicas, passaram a viver com mais clareza, propósito e paz ao desenvolverem um relacionamento constante com o Espírito. Não há trovões nem relâmpagos, mas há uma mudança na forma de pensar, de lidar com frustrações, de amar o próximo. É como se algo novo nascesse dentro delas e as conduzisse com firmeza mesmo em tempos incertos. O Espírito age com suavidade, mas com impacto duradouro. Há também relatos de cura física e emocional, em que não houve intervenção médica imediata, mas sim a ação direta do Espírito. Uma mulher que, após anos de depressão, ouviu uma mensagem sobre esperança e decidiu orar pela primeira vez em meses. Em poucos dias, começou a sentir uma leveza inexplicável e, em semanas, já estava frequentando novamente atividades que havia abandonado. Essas curas, silenciosas ou espetaculares, são marcas da presença viva do Espírito, e não podemos esquecer dos que, mesmo enfrentando o sofrimento, testemunham uma paz que não faz sentido para o mundo. O Espírito não apenas resolve problemas, ele sustenta quando a solução demora. Uma mãe que perdeu o filho e continua servindo a Deus com alegria,
ou um jovem que perdeu tudo, mas mantém sua fé firme, são testemunhos vivos de que o Espírito habita, consola e capacita em meio às tempestades. Essas histórias reais, marcadas por fé e entrega, são convites para que cada um de nós também experimente a ação viva do Espírito. Porque quanto mais damos espaço a Ele, mais percebemos que viver com o Espírito é caminhar em comunhão contínua, mesmo nos detalhes mais simples da vida diária. Vivendo, conectado, mantendo a comunhão com o Espírito todos os dias. Viver com o Espírito Santo não é sobre momentos extraordinários esporádicos, mas sobre construir um relacionamento constante, real e profundo com Ele. A comunhão diária com o Espírito é como uma amizade íntima, que se desenvolve com o tempo, através da convivência e da sinceridade. Ele não está interessado apenas nos cultos dominicais ou nas orações urgentes. Ele quer estar presente na rotina, nas decisões simples, nas conversas comuns, na vida vivida com inteireza. Assim como cultivamos uma amizade humana enviando mensagens, passando tempo juntos, conversando com frequência, também cultivamos a comunhão com o Espírito com pequenos hábitos diários. Falar com Ele ao acordar, convidá-lo a nos acompanhar no trabalho, pedir conselhos antes de uma reunião importante, agradecer por algo bom que aconteceu. São gestos aparentemente pequenos, mas que alimentam uma conexão viva e constante. Uma forma prática de manter essa conexão é a prática da oração contínua, como Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso não significa estar o tempo todo de joelhos, mas manter o coração em diálogo aberto com o Espírito ao longo do dia. Caminhando pela rua, lavando louça, dirigindo, qualquer momento pode ser um ponto de contato. A espiritualidade verdadeira não está presa a horários fixos, mas se entrelaça com a vida comum de forma natural. Outra ferramenta poderosa é o jejum regular. Ao jejuar, silenciamos os ruídos internos e externos, tornando o espírito mais sensível à presença de Deus. O jejum não precisa ser sempre de alimento, pode ser um jejum de redes sociais, de entretenimento, de falas desnecessárias. O importante é criar espaço para que o Espírito fale e para que nossa alma aprenda a escutá-lo com mais nitidez. É nesse espaço que a comunhão se aprofunda. Também é importante manter uma atmosfera propícia à presença do Espírito. O ambiente em que vivemos influencia muito a nossa sensibilidade espiritual. Cultivar um lar onde haja louvor, palavras de bênção, paz nos relacionamentos e espaço para a leitura da palavra é como preparar um solo fértil para a presença do Espírito repousar. Uma casa cheia da presença dele não é aquela perfeita, mas aquela onde ele é bem-vindo. Comunhão também se fortalece com gratidão. O Espírito se agrada de um coração que reconhece o bem, mesmo em meio às lutas. A prática de escrever diariamente 3 motivos de gratidão é uma forma eficaz de manter os olhos abertos para o agir de Deus nas pequenas coisas. E quanto mais agradecemos, mais sensíveis nos tornamos à ação dele no cotidiano. Manter essa conexão viva transforma tudo. A forma como reagimos, como falamos, como tomamos decisões. E quanto mais essa comunhão cresce, mais desejamos que ele ocupe todos os espaços, nos guiando sim, mas também nos enchendo com uma vida completamente tomada por sua presença. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Existe algo poderoso em reconhecer que não fomos criados para caminhar sozinhos. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu o Espírito Santo como presente, como presença e como força ativa em nosso interior. Não importa quem você é, o que já viveu ou quão longe possa ter se sentido dele, o Espírito Santo continua disponível, pronto para transformar tudo, absolutamente tudo, a partir de dentro.
E essa transformação começa com uma simples decisão: abrir o coração. A vida que você sempre desejou, mais leve, com mais propósito, discernimento, paz, equilíbrio emocional e coragem, não está tão distante. Ela está à distância de uma rendição. O Espírito Santo não se impõe, mas se revela com intensidade àqueles que o buscam sinceramente. E quando ele encontra espaço, ele reorganiza tudo. Os pensamentos, os sentimentos, as prioridades, os relacionamentos, o rumo da vida. Ele coloca tudo no lugar certo, com amor e sabedoria. A pergunta que fica é: você está disposto a deixar de controlar tudo e permitir que o Espírito te conduza? Está disposto a trocar a ansiedade pelo descanso, a frieza pelo fogo, o vazio pelo sentido? Você não precisa de uma experiência mística nem de um ritual complexo. Basta um momento de verdade, uma conversa sincera com Deus, um convite humilde. Espírito Santo, transforma a minha vida. Eu quero viver contigo dia após dia. Agora me diga, o que ainda te impede de viver cheio da presença do Espírito? Que área da sua vida ainda está travada porque você insiste em resolver sozinho? Que decisões seriam diferentes se você tivesse consultado aquele que conhece o futuro? Você já experimentou a paz de caminhar com Deus em silêncio? Já ouviu sua voz sussurrando no seu íntimo? Já sentiu o poder dele te levantar em dias de dor? Compartilha aqui nos comentários uma experiência que você teve com o Espírito Santo ou algo que você deseja viver com ele. Vamos criar juntos um espaço de fé e inspiração. E se esse conteúdo falou com você, se te ajudou a entender melhor o papel do Espírito em sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque ainda temos muito para descobrir juntos sobre esse Deus que habita em nós, nos molda com paciência e nos impulsiona para viver uma vida extraordinária.